E tem um lado positivo de você ser sensitivo, e eu agora posso compartilhar esse lado positivo, é que me traz, sabe, essa vontade de sempre acessar o inconsciente das pessoas, procurar respostas pelas ações dela, porque eu sei que ela pode ter uma atitude infeliz naquele momento, mas tem algo bom lá dentro. Então eu consigo sempre pensar dessa forma. Não foi legal naquele momento, mas vamos trabalhar para que fique legal. Então, essa sensibilidade eu trago já desde a infância para trabalhar com profundidade, gostar de interagir com as pessoas, de conversar, não julgar precipitadamente uma ação, uma palavra. Então, esse lado positivo da sensibilidade me ajudou muito, tanto a desenvolver essa comunicação com as pessoas, gostar de me comunicar com as pessoas depois que eu desenvolvi. Então, tem esse lado positivo, tem esse lado também de pensar antes de agir, de ter mais amorosidade, de ter mais empatia e trazer também para a consciência que não é só nós que estamos tomando uma atitude, tem também o lado inconsciente, tem as consciências. Então, traz as respostas que a gente não conseguia acessar antes. Então, para mim, ser médium, hoje eu falo que está sendo muito bom. Estou ajudando muitas pessoas a se encontrar, e primeiramente a me encontrar e viver bem e em equilíbrio, porque anos atrás era difícil, mas se eu não encontrasse esse equilíbrio, tanto energético, tanto espiritual, tanto comigo mesma, eu poderia repetir essa lição novamente na próxima vida, porque a gente só vai evoluindo quando passamos, quando somos aprovados nas provas da vida. Então, eu já fico feliz por trilhar esse caminho, Júlio. E você? Não, sem dúvida. A gente, em geral, inclusive, a gente tende a mencionar, quando está fazendo quase que uma terapia aqui em público, né? Eu e você, né? As nossas zigueziras, as nossas, né? Sim, A gente tende a mencionar as dificuldades, né? sim, com Que nem, certeza, que nem muitas. duas pessoas, quando duas pessoas que têm algumas doenças, sobretudo se for, como é que fala aquela coisa de mania, de doença? Hipocondria, Hipocondríaca? né? Dois hipocondríacos se encontram, né? Aí eles quase que começam a gerar uma espécie de campeonato de quem é mais De doente, dores, uma né? disputa, Assim né? mesmo. E É, eu acho que mais ou menos médium, sensitivo, empatas, costumam ter essa atitude mais ou menos assim também. sim, Mas eu gosto de pensar também, até porque é verdade, que é um privilégio extraordinário, na verdade. com certeza. Você ter essa constituição mais sensível que te permite, por exemplo, sim, perceber os assediadores energéticos, tanto Sim, físicos quanto extrafísicos, né? Eu costumo dizer que uma turma que me ajudou muito a me tornar convicto da realidade extrafísica e da continuidade da vida após a morte foram os meus obsessores. Porque quando você está sim. lá na cama, né, e começa a sair do corpo, daí a pouco você vê o sujeito lá em pé, né, na sua frente, Esperando você. é tocável, é concreto, você está lúcido, absolutamente lúcido, acordado, né? Mas você vê que aquilo é real, aquilo é, né? Ou então você é muito louco, não é pouco louco, não, é muito louco, porque comigo, por exemplo, é 35 anos de loucura, né? Quase cotidiano, em algumas fases, de vez em quando um pouco menos e tal. Então não tem como ser mera loucura, entende? Até porque aquelas experiências vão remetendo sentido, conectando sentido com outras experiências, e você vai vendo as coisas se encaixando, as suas próprias experiências, experiências de outras pessoas, você, daqui a pouco, colhe evidências no plano físico daquilo que você percebeu no plano extrafísico, chega um momento que você para e fala, não, que história de a vida acaba com a morte, o quê?
que Mané morreu, acabou o quê? A vida continua pululante, as pessoas se organizam em comunidades extrafísicas, ninguém vira santo nem demônio, continuam do mesmo jeito e vão para lugares por afinidade com as ideias e pensamentos daqueles que estão naqueles lugares. Então, dessa forma, vão para umbrais ou para comunidades espirituais mais sutis. E algumas pessoas que ainda estão muito viciadas no plano físico e nas suas sensações do plano físico, ficam apegadas aqui, quase sempre esse apego ancorado na energia, vampirizadamente na energia de algum encarnado. Muitas vezes da própria família, muitas vezes de ex-relacionamentos, né? Ou então, muitas vezes, de pessoas por quem você passa na rua, né? E você está de bobeira, pensando que não deve, sentindo que não deve, seus chakras são mais vulneráveis, aí o saltimbanco, o salteador energético está zanzando ali no centro de Belo Horizonte, fala, opa, eu vou montar naquele ali. E aí vai para casa e banqueteia e coisa e tal, né? Perdeu o Playboy, né? Não se cuidou, é assim. Aí, isso é uma realidade e isso te instrui, isso te educa. Sim. Embora às vezes demore e custe um certo sofrimento, um certo ônus de desequilíbrio, de perturbação, mas você acaba caindo a ficha e aquilo torna-se educativo para você. Mas a ameixa do pudim mesmo, para quem tem o desenvolvimento dessa sensibilidade, e isso qualquer um pode desenvolver, inclusive essas potencialidades, como sair do corpo, sentir a energia dos ambientes, etc., porque são características anímicas, né, da pessoa, dos corpos extrafísicos, da energia da pessoa, potencialmente desenvolvíveis em qualquer pessoa. Mas para quem já está suficientemente desenvolvido nesse campo, por exemplo, ele terá a fascinante e maravilhosa oportunidade de estabelecer contato com os amparadores, com os guias espirituais, com seres de qualidade luminosa, de consciência translúcida, que irradiam um padrão de energia que te alimenta, que te nutre, que te limpa, né, que te inspira, né? Você quer ficar perto. Quando você está ali, você sente os melhores sentimentos e percebe que está sendo contagiado pela simples presença daquele mentor, daquela pessoa que não está mais usando o corpo extrafísico e que, tal como você, é um espírito em evolução ainda, mas só que deu alguns passinhos a mais e, por isso, ativou em si mesmo certas frequências de consciência e de energia que repercute na sensibilidade da gente de uma forma tão agradável, tão positiva, tão nutritiva, que te mostra o horizonte que te aguarda se você também se trabalhar no campo da energia e da consciência, nos seus próprios problemas e dificuldades do cotidiano.